Bem, pessoal, como eu falei no vídeo inicial, o nosso objetivo hoje aqui, ao olhar esses conteúdos novamente, não é a gente estar fazendo atividades, nem trabalhar a fundo esses conteúdos, e sim apenas relembrar. São conteúdos que foram trabalhados ano passado, né? Conteúdos importantes, e que a gente vai justamente identificar quais são as dificuldades que vocês sentiram em relação a esses conteúdos e a outros conteúdos também que foram trabalhados ao longo do ano, tá, gente? Então, vamos dar uma olhada aqui em quais conteúdos que a gente vai relembrar. A gente vai dar uma olhadinha novamente aqui em transitividade verbal, vozes verbais e período simples e composto. Lembrando que esses três conteúdos, pessoal, eles têm a ver com o verbo, né? A questão central aí deles é em relação ao verbo. Vamos dar uma olhada então aqui, primeiramente, em transitividade verbal. Gente, transitividade verbal, esse conteúdo a gente vem trabalhando desde o 7º ano. Lembra lá daquelas siglas VI, VTD, VTDI, que algumas pessoas até se confundiam, mas é justamente isso dentro da transitividade verbal. São os tipos de verbo que existem, né, gente? Vamos relembrar então. Os verbos, eles podem ser transitivo. Se ele for transitivo, ele pode ser direto, indireto e pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Direto e indireto. Mas ele pode ser também intransitivo. Só para a gente relembrar, pessoal, essa questão de verbo ser intransitivo ou transitivo tem a ver com a necessidade que esse verbo tem de ter um complemento. Vocês lembram que tem verbos que a gente entende somente utilizando eles, né? A mensagem já fica completa. Só que tem outros verbos que quando você utiliza, você não consegue entender muito bem. Você precisa complementar aquele verbo para você compreender o que a frase está querendo te dizer. Vamos dar uma olhada mais específica em relação a isso. O que são os verbos intransitivos, pessoal? São verbos intransitivos os que não necessitam de complementação, pois já possuem sentido completo. Observe essas frases retiradas de manchete de jornal. Quando você diz, nascem trigêmeos na virada do ano, ninguém vai te perguntar, nasce o quê? Nasce de quê? Nasce por quê? O verbo nascer em si, ele já traz uma ideia completa. Da mesma forma, morrer. Nascer e morrer são dois verbos intransitivos, porque quando eu digo fulano morreu, ninguém vai perguntar, morreu o quê? Morreu para quê? Não, morrer já traz um sentido completo, tá? Então, a gente tem aqui 3 exemplos, ó. Nascem trigêmeos na virada do ano. 24.000 casam-se ao mesmo tempo. Rei Hussein, da Jordânia, morre aos 63 anos. Então, a gente tem nascer, casar, morrer. 3 exemplos de verbos intransitivos, verbos que não necessitam de complemento para você entender o que a frase está te dizendo. Perceba que esses verbos não necessitam de qualquer elemento para complementar seu sentido, pois quem morre, morre. Quem se casa, casa. Quem nasce, nasce. Então, não tem por que você complementar o sentido. Mas nós temos o que nós chamamos de verbo transitivo. É aquele verbo que quando você utiliza, não dá para você entender o que ele está dizendo se ele não tiver um complemento. Os verbos transitivos não expressam a ideia completa de ação, ou seja, ele necessita de outro termo para completar o seu sentido. Por isso é chamado transitivo, isto é, a ação transita até o objeto para completar seu sentido. Portanto, para que a frase tenha um sentido completo, o verbo transitivo necessita do complemento verbal, que no caso é o objeto. Por exemplo, quando eu te digo assim, Maria escreveu. Ora, escreveu. Escreveu o quê? Quem escreve, escreve alguma coisa. Então, eu preciso complementar. Maria escreveu uma carta, né? Maria escreveu um bilhete. Então, esse é o sentido. Se você não colocar o complemento, o verbo transitivo não dá para ser compreendido completamente. Em relação a essa questão da transitividade, gente, quando um verbo ele necessita de complemento, ele pode ser transitivo direto, que ele puxa um objeto direto, né? Ele pode ser indireto, nesse caso ele vai vir com preposição, e transitivo direto e indireto.
dá uma olhada aqui nas perguntinhas, que é o que a gente sempre via, que era o segredo, né, pra gente descobrir. Se é transitivo direto, a pergunta é o quê? Maria escreveu o quê? Uma carta. Se ele é indireto, ele tem preposição. Maria precisa de carinho. Olha só. Precisa de quê? De carinho. A própria pergunta já traz a preposição de. Mas quando ele é direto e indireto, ele puxa dois complementos. Ou seja, Maria escreveu uma carta para o diretor. Quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. Então, nesse caso, a gente tem um verbo transitivo direto e indireto, porque ele vai puxar dois complementos. Um outro exemplo, ele entregou a carta ao carteiro. Quem entrega alguma coisa para alguém. Então, há certos verbos que quando você vai utilizar, eles puxam dois complementos, que são exatamente os verbos transitivos direto e indireto, ok? A gente trabalhou também, pessoal, sobre as vozes do verbo, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Que isso tem a ver, pessoal, com a relação que o sujeito tem em relação à ação, né, que é praticada na frase. Vamos relembrar aqui. Dá-se o nome de voz, a forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente, né, se ele está praticando a ação. O sujeito agente é aquele que pratica a ação. Ou se esse sujeito ele é paciente, ou seja, se ele sofre a ação expressa pelo verbo. As vozes são três, né? Vamos relembrar, né, gente? Voz ativa, quando o sujeito é agente, isto é, ele está praticando a ação expressa pelo verbo. Ele fez o trabalho, ó. Ele praticou a ação de fazer o trabalho. A voz passiva, quando o sujeito é paciente, quando ele recebe a ação expressa pelo verbo. Se eu trocar a posição aí dessa primeira frase do exemplo, eu vou ter um sujeito paciente, ó. O trabalho foi feito por ele. O sujeito agora da frase é o trabalho. Só que esse sujeito sofreu a ação de ser feito por alguém. E a gente tem a voz reflexiva, né, pessoal? Quando o sujeito é ao mesmo tempo agente paciente, ou seja, eu pratico e sofro a ação ao mesmo tempo, né? Se eu digo o menino feriu-se, o menino ele praticou a ação de se ferir, mas ele recebeu a ação também de ficar ferido, né? Os lutadores feriram-se. Quando eu digo feriram-se, eles feriram um ao outro. Então, ao mesmo tempo, eles praticaram e sofreram a ação. A gente viu que existe a voz passiva, né? A analítica e a voz passiva sintética. A analítica, né, pessoal, é quando existe aí o verbo, né? A frase está desenvolvida com o verbo ser e o particípio, né? A escola será pintada, o trabalho é feito por ele, o réu será julgado, né? E assim por diante. Então, a frase ela é mais desenvolvida. E a sintética, a gente viu que é quando vem o se, o pronome se, né? Substituindo justamente o sujeito que está sofrendo essa ação. Abriram-se as inscrições para o concurso. Destruiu-se o velho prédio da escola. O agente não costuma vir expresso na voz passiva sintética, né? Então, a gente tem o se substituindo aí esse sujeito, né? E a voz reflexiva, que é aquela em que o sujeito sofre e pratica a ação ao mesmo tempo, ela também pode ser de duas formas. Ela pode ser simplesmente reflexiva, né? Quando o sujeito pratica a ação e sofre ao mesmo tempo. Esse sujeito, no caso, sendo uma pessoa, ele pratica a ação e ele sofre a ação ele mesmo. Quando eu tenho uma voz recíproca, a gente tem mais de um sujeito, ó. São duas ou mais pessoas que elas estão praticando uma ação e sofrendo ao mesmo tempo, só que essa ação está prejudicando ou está tendo relação a essas pessoas, né? Por exemplo, quando eu digo assim, Paulo e Renato amam-se. É uma ação, pessoal, que tem a ver com eles dois, né? É algo mútuo entre eles dois. Os jovens agrediram-se durante uma festa. Ó. Você vê que é um grupo de pessoas que está envolvido numa ação que eles praticaram, mas também ao mesmo tempo que eles sofreram.
os ônibus chocaram-se violentamente. Então, quando você ouvir falar dessa voz recíproca, é porque o sujeito é mais de uma pessoa que está envolvido na ação, ok? E para a gente finalizar, mais um conteúdo aqui que tem a ver com verbo, né, gente? Período simples e período composto. Esse conteúdo aí tem a ver com quantos verbos a oração ela vem, né? Quando você pega uma oração, aí você vê quantos verbos tem, e aí a gente vai ver se é um período simples ou se é um período composto. Vamos relembrar, né? O período é a frase organizada em oração ou orações. Lembrando que cada pedacinho que tem um verbo é uma oração diferente. Por isso que a gente viu aquele negócio de estar separando as orações, né? O período simples é aquele formado de apenas uma oração. O que quer dizer isso? Ele só vai ter um verbo. Toda vez que você pegar um período que só tiver um verbo, é porque ele tem apenas uma oração. Ou seja, ele é um período simples. Exemplo. Uma forte chuva pegou-nos na volta do passeio. A gente só tem o verbo pegou. Apenas esse verbo, então, é um período simples. Já o período composto, pessoal, é aquele formado de duas ou mais orações. Então, nesse caso, vai ter mais de um verbo nesse período. Exemplo. Quando saímos, já era tarde e não havia ninguém na rua. Se você perceber, você tem aí 3 verbos. Saímos, era e havia. Então, nós temos aí, 3 orações. Se a gente fosse separar esse período, seria quando saímos, primeira oração, já era tarde, segunda oração, e não havia ninguém na rua, terceira oração. Então é isso, pessoal. A gente então aí fecha esses conteúdos. Lembrando novamente, não é para você estar fazendo atividades sobre esse conteúdo em si, mas sim para a gente estar verificando as dificuldades que vocês tiveram ao longo do ano.